Fala pessoal, professora Aninha Buarque, continuando com a nossa isolada de redação. Hoje nós vamos estudar sobre a competência 4 de correção da redação Enem. Então bora lá? Essa competência, ela é uma das competências que vai trabalhar com a parte de articulação do texto. Nós falamos muito na competência 2, na competência 3, sobre a articulação das ideias do texto, né? Só que agora nós estamos falando da parte escrita de fato, né? Os operadores argumentativos, os mecanismos de coesão textual, ou seja, a forma como você liga os períodos e os parágrafos do seu texto, tá? Então, na matriz de referência dessa competência, a gente vai ver justamente sempre essa expressão como a habilidade do candidato, né? A habilidade de articular as partes do texto. E aqui nós temos, ó, como nível máximo de nota, né, os 200 pontos, se você articula bem as partes do texto e apresenta repertório diversificado, repertório aqui de recursos coesivos, tá? Então, quando vocês ouvirem a expressão repertório dentro da competência 4, não é repertório das áreas de conhecimento, e sim dos elementos coesivos, então, dos conectivos utilizados no texto, né, dos operadores argumentativos, como nós vamos estudar nessa competência, tá? Então, o nível 0, né, a forma de você zerar essa competência é se você não apresentar a articulação entre as informações do seu texto. Se você apresentar de uma forma precária, né, 40 pontos, de forma insuficiente, com muitas inadequações, com um repertório muito limitado de recursos coesivos, se você usa sempre o mesmo, né? Ou não sabe aí diferenciar os sentidos dos elementos coesivos, fica aí dentro dos 80 pontos. O mediano, 120 pontos, né? Você articula as partes do texto de forma mediana, deixa a desejar um pouco ali, né? Trazendo algumas inadequações, seja de sentido dos elementos coesivos ou pela pouca diversificação desse repertório coesivo também, tá? E aí, 160 pontos, né? Você faz essa articulação apresentando poucas inadequações, né? Tem ali alguns errinhos, mas tem um repertório diversificado. Então, mesmo que você apresente algum desvio, mas se você apresentou diferentes elementos coesivos, você consegue ficar aí nos 160 pontos, fechando com a nota máxima, né? Se você traz uma boa articulação e uma variação aí nesse uso de repertórios de elementos coesivos, certinho? Então, vamos entender um pouquinho mais o que quer dizer essa competência, né? O que ela vai, de fato, exigir de você. Imagine que nós temos um espaço de, no máximo, 30 linhas, né? Para escrever um texto dissertativo argumentativo, expondo um ponto de vista, trazendo uma solução para um problema. Então, é um espaço que, querendo ou não, se torna curto, né? Relativamente curto para que você fale sobre tudo isso, para que você traga tudo isso, tá? Então, considerando que você tem um pequeno espaço e tem muita coisa que você precisa abordar, a relação é fundamental, a articulação das ideias, né? Ela vai ser essencial para que você consiga fazer isso de uma maneira bem feita dentro de 30 linhas, tá? E aí é onde entra a questão dos elementos coesivos, né? Porque é justamente eles que vão ser os responsáveis pela ligação das ideias, pela forma como você vai juntar ali, né, a formulação dos argumentos do seu texto, tá? Só que não basta simplesmente você usar elementos conectivos, né? Não é só apresentar ali um entretanto, um ademais, que vai fazer com que você consiga ter uma boa coesão no seu texto. Não é só isso, né? Para que você consiga, de fato, uma boa nota nessa competência, você precisa fazer um uso adequado dentro da relação de coerência também, né? Ou seja, de sentido dentro do texto e além de uma diversificação também desses elementos, né? Sobretudo os operadores argumentativos, tá? E aí, a matriz de referência da correção, ela vai trazer os dois tipos de coesão, certo? E vai explicar, né? Vai elencar o que trabalha cada um desses tipos de coesão, tá? Quando nós falamos de coesão, nós temos dois planos: a coesão referencial, tá? E a coesão sequencial. Cada uma vai trabalhar com elementos específicos, tá? Então, quando a gente fala de coesão referencial, como o próprio nome já sugere, é aquilo que nós vamos usar para fazer referenciação dentro do texto, para retomar elementos, para destacar elementos, tá? Então, isso é feito através de
formas gramaticais, né, por uso de formas gramaticais, ou de formas lexicais também, tá? Quando a gente fala de forma gramatical, nós estamos falando de quê? Substituição, definitivação, elipse e também o uso de numerais, né? São os elementos que nós podemos utilizar para fazer referenciações dentro do nosso texto, certo? Então, quando a gente fala de substituição por proformas, o que seria isso? Nomes, né, são classes de palavras que podem ser utilizadas para substituir outras, para evitar uma repetição ao longo do texto. Eu posso utilizar pronomes, verbos, advérbios, tá? Dentro dessa mesma linha de substituição. Também a questão da definitivação, isso é feito através de quê? Dos artigos, né? Artigos definidos e indefinidos, para trazer essa clareza na construção dos elementos do meu texto, tá? A elipse, né, que a gente chama de posição vazia. O que é a elipse? É um recurso utilizado para evitar a repetição no texto. Então, se eu já utilizei um verbo, por exemplo, na frase seguinte, esse verbo ele vai ficar subentendido, não preciso escrevê-lo novamente para que ele seja entendido no contexto. É isso que é a elipse, né? Assim também como o uso de numerais, cardinais, ordinais e fracionais, para trazer essas relações, né, dentro do texto também. A coesão, né, por uso de formas lexicais, envolve aí a relação de sinonímia, tá? Que é muito importante, né, a gente utilizar na redação para evitar a repetição de elementos. Então, eu posso utilizar uma palavra sinônima para trazer, retomar o mesmo elemento, né? Então, quando a gente fala de, sei lá, de jovem, por exemplo, a gente pode falar jovem, pode falar cidadão, pode falar um ser da sociedade, enfim, são os sinônimos que eu posso utilizar para me tratar de uma mesma coisa, né? Sem repetir a mesma coisa o tempo todo, tá? Isso também pode ser feito em relação a hipônimos e hiperônimos, né? Isso é um conteúdo que a gente estuda lá no 6º ano e é muito válido também para as redações, né? O que é a hiponímia e hiperonímia? É utilizar uma parte ou o todo, né? Então, eu posso estar falando de um cidadão ou eu posso falar da sociedade, por exemplo. É a relação de hiponímia e hiperonímia, tá? Nomes genéricos, né? Substantivos, adjetivos que produzem relações de sinonímia e também nominalizações. Então, uma frase em que eu utilizei um verbo, eu posso utilizar ali agora esse verbo nominalizado, né? Um substantivo, trazendo essa questão dos nomes de verbais, tá? E o outro tipo de coesão é a coesão sequencial, tá? Como é que eu faço isso? Em relação à utilização dos termos na oração. Essa sequenciação, ela pode ser parafrástica ou pode ser frástica. E eu vou avaliar aquilo que vai caber melhor dentro do meu texto, tá? Então, uso de mesmos termos, mesma estrutura sintática, mesmo conteúdo semântico e mesmos recursos fonológicos é aquilo que eu devo evitar na redação, certo? Então, a repetição de termos, ela é muito comum em poesias, em músicas, mas no texto dissertativo argumentativo ele não é válido, né? Então, eu vou evitar. A única coisa que eu vou ter aí uma repetição que é aceitável na redação é a repetição da estrutura sintática, porque todos os meus parágrafos, ele vai trazer a mesma ideia de proposição, desenvolvimento e conclusão, né? E aí, a questão da sequenciação frástica é o que a gente vai ver aí mais dentro das redações, né? Que são o uso de manutenção temática, ou seja, termos que estão dentro do mesmo campo lexical, né? Da mesma gama de significados. O encadeamento por justaposição, a questão do uso de orações subordinadas, tá? Um texto, principalmente um texto argumentativo, quanto maior o número de orações subordinadas que ele usa, mais produtivo ele é. Por quê? Porque são orações que são mais complexas, né? São mais longas e elas vão servir melhor aí na hora de construir a argumentação do seu texto. Sobretudo as orações adverbiais, justamente por essa relação de circunstâncias, né? Como também as orações adjetivas, que servem muito para intercalações, para exemplificar, para explicar ideias anteriores, tá? Então faz com que o seu texto se torne um texto muito rico, coesivamente falando, tá? E também há o encadeamento por conexão, tá? Que é a parte primordial dessa competência, que é justamente o uso dos
operadores argumentativos, aquilo que vai funcionar, né, que vai reger, digamos assim, a argumentação do texto, tá? Então, falando dos operadores argumentativos, que é a parte mais primordial dessa competência, vamos entendê-los um pouquinho melhor, tá? O que eles são? São os elementos, né, que vão fazer parte aí do seu repertório linguístico, seu repertório coesivo, e eles são o quê? É definido exatamente dessa forma, responsáveis pelo encadeamento dos enunciados, estruturando o texto e determinando a orientação argumentativa. Então, os operadores argumentativos, eles vão direcionar a argumentação do seu texto, tá? É isso que faz com que a gente defina que esse elemento é o elemento primordial da competência 4, tá? Eles devem estar aí entre os principais componentes na questão de articulação, né, do texto dissertativo argumentativo, né? E não é à toa que os textos que apresentam notas mais altas são os textos que utilizam, né, mais operadores argumentativos, como nós vimos aí na grade específica de correção, né, que tem uma maior variação, né, um repertório diversificado de operadores argumentativos, de elementos coesivos, tá? Aqui nós temos um quadro com a maior parte, né, digamos, uns exemplos dos principais operadores argumentativos. O que a gente precisa pensar quando a gente fala de operadores argumentativos? Na questão semântica, no sentido que eles estabelecem, tá? Porque qual é o erro que eu posso cometer? Utilizar um operador argumentativo não é suficiente. Eu preciso utilizar um operador argumentativo que esteja de acordo com o sentido que eu quero estabelecer. Senão, ao invés de trazer pontos para a minha redação utilizando esse operador, eu vou acabar retirando se eu utilizo ele de maneira incorreta, tá? Então, operadores que somam argumentos, né, que traz essa ideia de adicionalidade em favor da mesma conclusão. Também, ainda, nem, não só, mas também, tanto como ou tanto quanto, tá? Além de, além disso, certo? Por que é importante a gente ter uma gama desses operadores? Justamente para que a gente utilize no sentido correto e para que a gente possa diversificar ao longo do texto. Por quê? Na estrutura do texto dissertativo, nós vamos até estudar isso mais a fundo lá, quando nós estudarmos a estrutura dos desenvolvimentos, eu preciso de operadores para iniciar os parágrafos e para iniciar os períodos também, tá? Então, precisa haver uma diversificação, tá? Operadores que indicam argumento mais forte, né? E uma escala a favor da conclusão, então que vão reforçar aí a ideia. Inclusive, até mesmo, nem mesmo, tá? Operadores que deixam subentendida a existência de uma escala com outros argumentos ou outros fatores. Ao menos, pelo menos, no mínimo, tá? Então, quando você faz essa ideia aí de escala, né? Eu tenho também aqui, ó, orientados para conclusões contrárias, né? A gente utiliza muito também essa ideia de contraposição, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, embora, apesar de, e tantos outros, né? A gente precisa saber porque às vezes a gente acaba utilizando sempre o mesmo, tendo várias outras opções que trazem a mesma ideia, tá? Nós temos aí, ó, introduzem justificativa ou explicação em relação ao que foi dito anteriormente, por quê, por quanto, visto que, entre outros, tá? Relação de comparação, visando uma determinada conclusão. Mais do que, menos do que, tão quanto, tal qual também pode ser utilizado, enfim, tá? Ideia de alternância. Ou, quer, seja, e por aí vai, tá? Introduzem conteúdos pressupostos, já, ainda, agora. E por fim, a gente tem aí, ó, operadores que funcionam numa escala orientada para a afirmação da totalidade ou para negação da totalidade, né? Um pouco, quase, pouco, apenas. Então, são expressões que parecem simples, mas que fazem toda a diferença na construção coesiva do seu texto, tá? E aí, aqui, alguns termos importantes. Eu já antecipei aqui essa ideia de que é necessário utilizar operadores argumentativos
no início dos parágrafos e no início dos períodos também dentro desse parágrafo, né? Isso é o que a gente chama de coesão intraparágrafo. Nós temos dois tipos de coesão intraparágrafo e coesão interparágrafo, tá? E aí, essa coesão intraparágrafo é aquilo que a gente faz dentro dos parágrafos, ou seja, entre os períodos desse parágrafo. E interparágrafo é entre um parágrafo e outro, certo? Então, no início de cada parágrafo é uma coesão interparágrafo. E no início de cada período dentro do mesmo parágrafo é uma coesão intraparágrafo, tá? Os dois elementos, eles são avaliados, né? A presença desse tipo de coesão é avaliada na competência 4. Então, vejam um exemplo aí na estrutura do texto. Nós temos uns terminhos que estão em azul e tem outros que estão em rosa, tá? Esses termos que estão em azul, eles são os conectivos intraparágrafos, ou seja, eles estão dentro de um mesmo parágrafo. Eu vou ligar um período ao outro. Esse, entretanto, tá? E esses que estão em rosa, eles estão no início de cada parágrafo, ou seja, ele está relacionando o parágrafo anterior com o parágrafo que vai iniciar. Diante desse cenário, por outro lado, portanto, percebem? Então, eu preciso relacionar as ideias tanto de um parágrafo para o outro, quanto no interior do próprio parágrafo. Precisa aparecer, né, esses operadores argumentativos, tá? Inadequação coesiva. O que é uma inadequação? E é isso que faz, às vezes, a gente perder nota na competência 4 também, tá? A inadequação é justamente quando eu utilizo o elemento coesivo, mas eu utilizo ele de forma errada, ou seja, ele não está estabelecendo o sentido que, na verdade, a construção ali daquele período ou daquele parágrafo exige que o conectivo estabelecesse. Vejam um exemplo. A grande maioria das pessoas não tem conhecimento de como funcionam os algoritmos e o processo de controle de dados na internet, mas continuam sendo manipuladas cotidianamente. Vejam o problema que nós temos aqui. Nós temos um operador argumentativo de contraposição, um mas, né? Mas, entretanto, porém. Só que a ideia que o parágrafo traz não deveria ser de contraposição. Ele está dizendo que a grande maioria das pessoas não tem conhecimento, né, sobre os algoritmos, sobre o controle de dados na internet, e aí diz que continuam sendo manipuladas. Por que elas continuam sendo manipuladas? Justamente por não terem esse conhecimento. Então, não é uma oposição, aí seria uma conclusão, né? Uma explicação, tá? Então, seria um porquê, um visto que. Vejam a diferença se eu modificar. A grande maioria das pessoas não tem conhecimento de como funcionam os algoritmos e o processo de controle de dados na internet. Por isso, continuam sendo manipuladas cotidianamente. Percebem a diferença? Então, a utilização de um conectivo de maneira errada, com um sentido errado, acaba sendo pior do que se você não utilizasse o conectivo. Por quê? Justamente porque você está transformando a ideia que o período está trazendo. Você acaba quebrando ali com toda a lógica, né, construída nesse período. Vejam como é importante dominar, né, compreender de fato o uso desses operadores argumentativos e observem a diferença que isso faz na construção do texto, tá? Então, não é à toa que essa competência ela vai se dedicar exclusivamente a isso, né? A maneira como você utiliza os elementos coesivos para a concatenação das ideias do seu texto, para estabelecer essas relações lógicas dentro do texto, certo? Junto com a competência 1, essa é a competência que acaba sendo uma das em que os candidatos mais perdem ponto na redação do Enem, justamente por faltar, né, o uso desses elementos ou por utilizar, que é ainda pior, de uma maneira inadequada, tá? Então, fechando a ideia dessa competência, quais são os dois elementos que eu preciso dominar? Tem duas partes que são fundamentais para estabelecer essa coesão, né, esses mecanismos de coesão dentro do seu texto, que são os conectivos e os sinônimos, né? Os conectivos você vai usar para relacionar as ideias, para ligar os parágrafos, e
Os sinônimos você vai utilizar para evitar a repetição, né? Para que você consiga substituir os termos aí dentro do seu texto e não se torne um texto repetitivo, cansativo, utilizando as mesmas expressões, tá? Então é muito importante sempre treinar, né, revisitar, ler sobre isso para ter sempre uns conectivos e uns sinônimos aí de bolsos, tá? E é pensando nisso que eu vou trazer uma lista muito legal para vocês na nossa próxima aula. Então até lá.